Mas, queridos, a Bíblia continua. E então nós vemos uma coisa muito importante nessa narrativa da vida de Davi, do relacionamento de Davi com o Pai Celestial. Olha só aqui, leia comigo, por favor. Davi olhava com a visão do Pai. Mais uma vez, 1, 2, 3. Davi olhava com a visão do Pai Celestial. Isso é uma coisa que nós devemos pedir a Deus, que a gente possa olhar as coisas, ter uma visão ampla, não segundo uma visão humana, exatamente enxergando só aquilo que a gente vê, um palmo adiante de nós, ou até onde a nossa vista alcança. Mas precisamos ter uma visão espiritual. E esta visão espiritual, ela vem do nosso relacionamento com o nosso Pai espiritual. Olha só a visão de Davi. A Bíblia diz, queridos, que Davi, mesmo depois que ele já tinha sido ungido rei de Israel, mas Saul ainda estava no trono, esta unção foi uma unção em segredo. Depois a Bíblia diz que então Davi, ele é chamado para tocar harpa lá no palácio onde o rei Saul estava, porque Saul estava atormentado por um espírito maligno. E então a Bíblia diz que à medida que Davi tocava aquela harpa, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul, ele se retirava de Saul, e ali Saul sentia um alívio enorme. Depois disso, Davi volta para sua casa, e então o povo de Israel estava numa grande batalha. Só que no meio daquela batalha, ninguém conseguia vencer. E após um certo tempo, onde dois grandes exércitos se enfrentavam, que era o caso do exército de Israel e o exército dos filisteus, após um grande tempo, cada exército se recolhia num determinado local, numa planície. E ali aquele exército, segundo a cultura judaica, eles, daquela época, eles escolhiam o seu maior e melhor guerreiro, tanto de um lado, quanto de um outro lado. E ali aquele maior guerreiro de cada lado, o guerreiro mais experiente, o guerreiro mais vencedor, eles iriam enfrentar um ao outro. E ali no momento quando aqueles dois guerreiros começassem a se degladiar, uma luta mortal, da onde somente um sairia vivo, aquele que saísse vivo, aquele que vencesse a batalha, eles entendiam que os deuses estavam com aquele exército que teve o guerreiro vencedor. E então aquele outro exército geralmente se dava por vencido e se retirava. Quando então aquele outro exército era afugentado por aquele exército do guerreiro vencedor. Então assim eles estavam. Já durante 40 dias havia um desafio. Durante 40 dias, irmãos, os dois exércitos, o exército dos filisteus de um lado e o exército de Israel do outro lado, estavam acampados. E ali o exército dos filisteus escolheu o seu maior e melhor guerreiro. Era um homem chamado Golias. Golias, ele era descendente dos gigantes. A Bíblia fala lá também em Gênesis que havia então ali gigantes. E fala também aqui nesse próprio livro de Samuel, no livro de Reis, no livro de Crônicas, que haviam gigantes que tinham 24 dedos. Eles tinham 12 dedos nas mãos e tinham 12 dedos nos pés. Os amados sabem que uma pessoa normal só tem somente 10 dedos. Mas tem algumas pessoas que nascem com problema de nascença e eles nascem com um dedinho aqui do lado. Quem já viu alguém com um dedinho assim do lado? Quem já viu? Muito bem, tem um familiar meu que inclusive tinha esse dedinho do lado, aí fez a cirurgia. A pessoa tinha 2 dedinhos aqui, né? Então tinha 12 dedos, 2 dedos a mais, 2 mais 10, 12. 12 dedos nas mãos e 12 dedos nos pés. Então, Golias, ele era um dos descendentes dessa tribo de guerreiros.
Golias era um homem que desde a juventude ele foi treinado para matar. Calculando a altura dele em côvados, Golias tinha aproximadamente 2,92 centímetros. Era alto ou não era? Para você ter uma ideia do que é 2,92 metros, a porta da sua casa só tem somente 2,10 metros. Então Golias era 82 centímetros maior do que uma porta comum de uma casa. Era bem alto. Por isso é que ele estava lá dizendo: há 40 dias, dei-me um homem, e nenhum homem aparecia. Porque quem é doido de enfrentar um guerreiro como esse? E exatamente no 40º dia, quando ele pedia um homem do lado de Israel para lutar com ele até a morte, e não aparecia nenhum homem guerreiro, nenhum homem corajoso, neste dia Davi vai levar comida para os seus irmãos que estavam naquela batalha. E ali então, quando Davi olha para Golias, e Golias diz: me dei um guerreiro para lutar comigo até a morte. E ali todo mundo calado, todo mundo em silêncio, todo mundo com medo. E aí então Davi se informa: o que é que vai ganhar quem for lutar contra esse gigante aí e vencer? E aí disseram para Davi: olha, esta pessoa que ganhar deste gigante, ele vai ter isenção total de impostos. Aleluia, glória a Deus, nunca mais vai pagar imposto. Ainda, esta pessoa em segundo lugar, que ganhar desse gigante, o rei Saul ofereceu a filha dele, Mical, como prêmio para ser esposa do guerreiro que matar Golias. E aí Davi disse: esse homem sou eu. O que é isso, irmãos? É ter uma visão do Pai Celestial. Porque Davi, ele tinha comunhão com Deus. E Davi tinha um histórico de vitórias muito interessante. Porque Davi já havia lutado contra um urso, e Davi já havia lutado contra um leão. Lá em Israel, onde ele estava ali, onde tinha os rebanhos de ovelhas, um determinado dia veio um urso e atacou uma ovelha. Ele pegou a ovelha da boca do urso e matou aquele urso. No outro dia veio um leão e pegou uma outra ovelha de Davi. Davi então pegou aquela ovelha da boca do leão e matou aquele leão. Então Davi tinha esse histórico de lutas e de vitórias, porque ele se relacionava com o Pai Celestial. Davi era alguém que não olhava para a condição dele física, porque a condição dele física era pouca. Ele era, na realidade, uma pessoa franzina, segundo a Bíblia, era ruivo. A única coisa boa que ele tinha é que a Bíblia diz que ele era de boa aparência. Mas as pessoas não viam a Davi como um guerreiro. Tanto é que, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 17:33, está também no seu estudo, está aí no PDF. Depois pode clicar aqui embaixo para baixar. 1 Samuel 17:33, estamos no capítulo 16, um pouquinho mais adiante, capítulo 17:33. Olha só, quando Davi se apresenta para Saul, dizendo que ele vai ser o guerreiro que vai lutar contra Golias, olha só o que Saul responde. 1 Samuel 17:33, quem achou diga amém. 1 Samuel 17:33 diz assim: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha só qual é a visão terrena, irmãos. Qual é a visão que uma pessoa que não tem ligação com o Pai Celestial, que não vê Deus como Pai, que não se relaciona com o Criador, tem das coisas naturais. É a visão de Saul. Ele via Davi apenas como uma criança.
Mas o Pai Celestial já enxergava Davi como um grande guerreiro. Ainda que você seja visto como uma criança, e aqui a criança fala no sentido de alguém que não serve para muita coisa, não sei para fazer zoada, não sei para fazer um mandado, né? Tem gente que diz assim: menino é muito bom, que o menino, aí a gente pede para menina que menino só serve para fazer mandado, comprar um negócio lá no comércio. Quando era criança eu fazia muito isso. Toda hora a gente ia no comércio comprar alguma coisa. Quem já fez isso aqui, irmãos, quando era criança? Amém, glória a Deus. Criança serve muito para isso, né? Para comprar coisa no comércio, para comprar pão na padaria. Mas eles não botam muita fé em criança. E ali o rei Saul via Davi como uma criança. Ele disse: você não passa de uma criança. E esse homem é um guerreiro. Mas Davi disse: eu vou ganhar esta batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi conhecia o Pai. Davi confiava no Pai. Irmãos, quando a gente está perto do nosso Pai, a gente se sente mais confiante, né? Se sente muito mais confiante. Eu, quando estava perto do meu pai, me sentia muito confiante. Meu pai já é falecido, me sentia muito confiante. Principalmente porque eu admirava muito ele, porque ele era delegado e ele andava armado. Então, a maior vontade que eu tinha era pegar na arma do meu pai e dar um tiro. Mas ele nunca deixou eu fazer isso. Mas certo dia, ele disse: deixa eu fazer uma demonstração aqui. Aí ele pegou, apontou para uma árvore bem distante. Eu fiquei olhando assim para ele, fiquei olhando para aquela árvore. Ele e acertou o tronco da árvore. Irmãos, a mamãe veio correndo: o que foi que aconteceu? O que foi? Não, estou só fazendo uma demonstração aqui. Meu pai, meu herói, se sentia confiante com ele, né? Primeiramente que era homem, era maior do que eu era criança, e estava armado, né? Então, esse é o relacionamento que você tem que ter com o seu Pai Celestial, irmão. Quando você está com o seu Pai Celestial, você não é mais uma criança. Você se torna agora um guerreiro. Você se torna um gigante. Você se torna alguém que é capaz de vencer uma batalha. Quem é que é capaz de vencer uma batalha porque está com o seu Pai Celestial? Diga glória a Deus. O relacionamento com o teu Pai Celestial te dá esta segurança. Se você nunca teve um pai terreno como referência, então perdoa a ausência do teu pai, peça para Deus curar isso do teu coração e siga desenvolvendo o relacionamento com o teu Pai Celestial. Aí então Saul disse para Davi: olha, Davi, eu não estou entendendo nada, porque Saul não tinha a visão do Pai Celestial, não tinha um relacionamento com o Pai Celestial. Ele disse: eu não estou entendendo nada, Davi, mas já que você quer se suicidar, você quer lutar contra esse guerreiro, eu vou te dar a minha armadura. Então a Bíblia diz que Saul veio e trouxe a sua armadura especial, irmãos, porque haviam, amados, diferentes classes de armadura naquela época. Quanto mais rica era uma pessoa e quanto mais nobre ela era, mais capacidade ela tinha de ter uma armadura que protegesse mais. Por exemplo, tinha uma armadura que era bem fina. A armadura era feita de aço carbono. Então aquela armadura protegia aqui o peitoral, tinha as ombreiras, tinha os braceletes, tinha as caneleiras, então tinha o capacete. Então, dependendo da classe social daquela pessoa e do poder aquisitivo, ela tinha uma armadura mais resistente ou menos resistente. Saul era o rei. A armadura dele era mais ou menos resistente? Mais ou menos? Mais, muito mais. Possivelmente a armadura de Saul era a melhor armadura que um guerreiro podia usar. E então a Bíblia diz nos versículos seguintes, a este aí que nós estamos lendo, que Saul trouxe a sua armadura e deu para Davi vestir. Mas a armadura era tão pesada, era tão grande, porque a Bíblia diz, irmãos, que do ombro para cima não havia ninguém, do ombro para cima, que era maior em Israel do que o rei Saul.
Então, na realidade, Saul que deveria ir lutar contra Golias, mas ele também estava com medo, porque ele não tinha a visão do Pai Celestial. Ele não se relacionava com o seu Pai Celestial. E ali então, Davi, com aquela armadura pesada, não conseguia andar, não conseguia fazer os movimentos. E Davi disse: Saul, a armadura é tua, porque a minha armadura é Deus. E Davi então tirou aquela armadura de Saul e pegou apenas a sua armadura, que era a armadura do Pai Celestial. Era uma armadura invisível que ele tinha ali, era a confiança que ele tinha e no relacionamento que ele desenvolvia com Deus já há muitos anos. Esse relacionamento que ele desenvolvia, porque ele estava mais próximo de Deus, fazia ele acreditar no seu pai. O pai terreno nem estava ali. Jessé nem soube daquilo, porque Jessé ficou em casa, que era o pai terreno de Davi. E então Davi foi entregar comida para os seus irmãos e aproveitou e disse: eu sou esse homem que vou lutar contra esse guerreiro aí, que ele está pedindo um guerreiro para lutar com ele, eu vou lutar agora. E ali então, amados, Davi pega apenas um pedaço de pau, que era o cajado que ele usava de pastor, e uma funda. Uma funda era um pedaço, tipo um pedaço de liga. Eles pegavam e colocavam de barbante, eles colocavam ali um local feito geralmente de couro, aonde eles colocavam, amarrados de um lado e de outro, colocavam uma pedra. E ali aquela pedra ele girava e acertava em alguém. A Bíblia fala que haviam pessoas habilidosas em atirar pedras. Havia, por exemplo, homens que atiravam a pedra, irmãos, a Bíblia diz isso, e eles acertavam num fio de cabelo, para você ver a habilidade que esse homem tinha. Possivelmente Davi era um desses habilidosos, porque ele utilizava a funda, né, e ele pegava as pedras e colocava aqui no recipiente. Davi então pega ali as pedras, coloca no recipiente, pega uma das suas pedras, coloca ali na funda e ele começa a girar, semelhante a essa imagem que está aqui, olha, ele girando. E Golias aqui todo armado, com escudo, com lança, com espada. A espada estava aqui ainda do lado. Ele usava uma lança. A Bíblia diz, irmãos, que só esta lança aqui, que Golias usava, irmãos, só essa lança que Golias usava, ela pesava mais de 50 quilos. E o homem pegava a lança só com uma mão. Aí você vê o tanto que ele é guerreiro, tanto que ele é forte, irmãos. Era um homem gigante. E ali, Golias vai todo armado para essa batalha. E Davi vai apenas com um pedaço de pau na mão e com pedras. Sabe o que foi que Golias falou para Davi? Quando olhou Davi com aquele pedaço de pau na mão e aquelas pedras das mãos, olha só, vamos um pouquinho mais adiante. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo número 17, versículo de número 41. Veja aí na sua Bíblia, 1 Samuel 17, 41. O que diz? Quando Golias viu, olhou para Davi com zombaria e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, dizendo: será que por acaso, disse Golias, eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau e com pedras? Olha só, irmãos, esta era a visão que Golias tinha de Davi. Saul também tinha, né? Falamos ainda há pouco. Era uma visão que considerava apenas Davi como uma criança, com um pedaço de pau e com umas pedras nas mãos, e que ia enxotar um cachorro, botar um cachorro para correr. Mas ali não foi assim, queridos, porque Davi tinha a visão do Pai Celestial. E ali Davi pegou a sua funda, começou a girar, e daquelas pedras que ele pegou, depois tem uma outra pregação que poderia dar uma outra pregação só sobre esse tema, sobre as outras pedras que Davi pegou, eram os outros gigantes que mais na frente
os seus valentes iam derrotar. Mas ele só precisou de uma pedra, mas ele pegou mais de uma. E ali ele colocou aquela pedra, girou e disse: um homem desse tamanho, com essa cabeça desse tamanho, não tem como errar. Se eu acerto num fio de cabelo, ainda mais nessa cabeça desse jeito. E ali, irmãos, ele lançou a pedra. E a pedra enfiou justamente bem na testa de Golias. Aquela pedra penetrou, quebrou a testa de Golias, ficou enfiada na testa. E daquele impacto, Golias caiu no chão, atordoado, tonto, ferido, mas ainda não estava morto. A Bíblia diz então que naquela mesma hora Davi corre, porque ele estava distante dele. Davi correu para junto de Golias. E quando ele chega e olha o homem caído, ainda ali no chão vivo, ainda ali no chão zonzo por causa daquela pedrada enfiada na sua testa, ele pega a própria espada de Golias, segura com as duas mãos e corta a cabeça de Golias com a própria espada do Golias. E ele pega a cabeça de Golias com as duas mãos e segura com os braços, tremendo, com certeza, porque era muito pesado e ele era bem magro. E ele diz: está aqui o guerreiro de vocês. E ali naquela hora, irmãos, o exército dos filisteus sai correndo. E o exército do povo de Deus corre atrás deles, aleluia, e acaba com aquele exército. Isso tudo só foi possível porque Davi, ele tinha a visão do Pai Celestial. Quantos aqui têm a visão correta do Pai Celestial? Diga glória a Deus.